Shalom, eu sou o apóstolo Ricardo Ribeiro e o nome desse curso é O Mistério da Oração em Línguas. Nesse primeiro vídeo eu quero contar um pouco da minha história com a oração em línguas, um pouco do meu testemunho pessoal, para que você compreenda que esse curso não é apenas um ensino bíblico, mas é uma transferência de unção, uma transferência de experiência, e a minha expectativa é que você experimente de fato o mesmo caminho, ou parte do mesmo caminho que Deus me permitiu experimentar nessa maravilhosa jornada da oração e da vida no Espírito. Antes disso, eu quero te orientar que ao final de cada vídeo, você deve olhar aqui embaixo, que vai ter um exercício prático para você. É importante que você pratique o que está escrito aqui embaixo. E é importante que você saiba que não vai ser fácil, porque a sua carne ela vai lutar contra o teu espírito. Então, apesar do conteúdo do curso ser um conteúdo extraordinário, não deixa de ser batalha espiritual e você precisa vencer. Precisa ter determinação, precisa estar realmente focado no que você vai fazer, porque o diabo vai fazer de tudo para você não orar. E você vai vencer, no nome de Jesus Cristo. Outra coisa, lembrando, é proibido baixar os vídeos. Esse material está online à sua disposição. E é proibido também pular etapas. Assista um vídeo de cada vez. Mesmo que você assista um depois do outro, mas sempre assistindo o vídeo e fazendo os exercícios da maneira correta, para que haja, de fato, essa edificação que nós planejamos para a sua vida, junto com o Espírito Santo. Bom, a minha história é a seguinte. Eu tenho 41 anos de idade. Estou gravando esse curso aqui no ano de 2017. E desde criança eu sempre tive um chamado para as coisas sobrenaturais, para o oculto. É claro que antes de eu ser alcançado por Deus, o diabo ele tentou de várias maneiras me alcançar. Então eu já fui roqueiro, eu já tive muito desejo pelo satanismo. Desde criança eu desenhava desenhos de monstros, de demônios, gostava de filme de terror, gostava de música de heavy metal, death metal, rock pesado. Gostava de coisas ruins, gostava de maldade. E, obviamente, consequência disso, eu tinha experiências sobrenaturais negativas, visitações noturnas, pesadelos, raiva, ódio, medo de escuro, visões, audições. E a minha vida sempre foi uma vida muito difícil, muito conturbada, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Até o dia em que eu tive a possibilidade de me encontrar com Cristo, e Cristo me resgatou. No ano de 1994, quando eu fui visitar uma igreja batista tradicional, e ali, ouvindo o apelo, eu resolvi entregar minha vida para Jesus. Aquela igreja era uma igreja bem diferente, porque era uma igreja batista tradicional, e por questão cultural, não era comum dar glória a Deus, não era comum dar aleluia, não era comum falar em línguas. Quando nós víamos um irmãozinho ou outro irmãozinho um pouquinho mais pentecostal dentro da igreja, aquele irmão se tornava de certa forma uma atração, porque todo mundo achava engraçado, todo mundo zombava. Mas no fundo, sempre, por mais que a igreja seja tradicional, no fundo sempre vai haver aquele grupo, sempre vão ter aquelas pessoas que têm sede de Deus, que querem Deus. E eu fazia parte desse grupo. Eu cantava no louvor da igreja, e muitas vezes cantando no louvor da igreja, inúmeras vezes, lá do altar, eu via pessoas caindo endemoniadas no meio da igreja, e ainda novo convertido, eu saía correndo no meio do louvor para fazer libertações. Então, mesmo sendo uma igreja tradicional, haviam experiências sobrenaturais ali. Havia a regra de não poder falar em línguas, haviam aqueles paradigmas do tradicionalismo, mas nada que pudesse impedir o agir do Espírito Santo, principalmente na área de batalha espiritual, de libertação. Mas por que eu estou dizendo isso? Naquela época acontecia algo muito, muito interessante comigo. Quando eu estava cantando no louvor, eu me lembro disso. Muitas vezes eu estava cantando no louvor e eu tinha vontade de glorificar a Deus. Ali cantando, sabe quando você recebe aquela visitação muito grande, aquela vontade de dar glória, de dar aleluia? Então eu colocava a mão na minha boca e ficava ali segurando a minha boca quietinho, de olho fechado. Eu tinha esse hábito de colocar a mão na minha boca, segurar a minha boca, como se estivesse refreando a minha língua. E assim eu fiquei durante alguns anos. E nessa mesma época, eu lembro que
eu sonhava que eu estava falando em línguas. Muitas vezes eu sonhava que eu estava falando em línguas. E aquilo para mim era muito confuso, porque na igreja não tinha ninguém para me explicar sobre esse assunto. Naquela época não existia YouTube, não existia internet para você entrar e assistir o vídeo do fulano ou do Beltrano, não existia isso. Ou você aprendia com o Espírito Santo, ou você ficava sem saber a resposta. E como um batista tradicional, era habitual para nós ouvir músicas do mundo, e eu gostava muito de ouvir Oswaldo Montenegro. Certa vez, ouvindo a música, eu morava sozinho, eu era uma pessoa muito triste, e uma certa vez, ouvindo uma música do Oswaldo Montenegro, aquela música, as músicas do Oswaldo Montenegro são músicas que mexem muito com o seu emocional. E eu fiquei muito triste naquele dia. E quando eu estava tomando banho ouvindo aquela música, eu fiquei triste e eu comecei a sentir uma tristeza muito grande. Aquela tristeza, eu senti vontade de clamar por Deus, tomando banho. E aí, de repente, ouvindo aquela música, aquela tristeza me inundando, de repente, quando eu vi, eu falei em línguas algumas palavras. Impressionante, né? Tem gente que fala em línguas ouvindo Cassiane, tem gente que fala em línguas ouvindo Fernandinho, eu falei em línguas ouvindo Oswaldo Montenegro. Vai explicar isso daí. Mas a questão é que eu falei um pouquinho e depois eu segurei e eu fiquei quieto na minha e não falei mais. Continuei a minha vida de batista. Um tempo depois, eu me mudei de cidade. E fui congregar na igreja que a minha família congregava, que era uma Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. E naquela Assembleia de Deus, eu fui logo convidado para um retiro de carnaval. E estou lá no retiro de carnaval, o retiro acontecendo, e de repente, no momento do culto, a glória de Deus, uma vigília, começa a se mover, e de repente está todo mundo gritando, falando em línguas, e aí eu lembro que houve um clamor por batismo no Espírito Santo. E todo mundo falando em línguas, e de repente a pastora da igreja vem na minha direção. E eu tô ali com a mão na boca, quietinho, glorificando a Deus, abri o olho, fechava o olho, glorificando a Deus. De repente ela botou a mão no meu pulso aqui, puxou o meu pulso e disse: "Fala em línguas!" Aí eu me enchi de ousadia, comecei a falar em línguas e falei, pulei, falei em línguas. Foi uma coisa extraordinária. Eu lembro que eu fiquei umas 3 horas falando em línguas. E eu até lembro que enquanto eu pulava e falava em línguas, eu estava de olho aberto, eu olhava para os jovens da igreja, os jovens da igreja estavam rindo de mim, zombando de mim. E eu falei em línguas. No dia seguinte, uma irmã que se considerava muito espiritual naquela época, e eu também pensava que ela era muito espiritual, ela me chamou e ela falou assim: "Ricardo, como é que foi a sua experiência ontem?" E eu falei: "Poxa, irmã, foi tremendo, eu falei em línguas." E ela falou assim: "Mas você viu o céu, você teve visão disso, você teve visão daquilo, o que você sentiu?" Eu falei: "Não senti nada, eu só falei em línguas." Aí ela: "Ah, então será que você foi batizado mesmo?" E ela jogou uma seta de dúvida dentro de mim. Mas eu tomei posse e continuei falando em línguas. Durante 1 ano, durante 3 anos, durante 4 anos, durante 10 anos, durante 15 anos praticamente, não, talvez 10 anos, vamos falar aqui 10 anos. Eu continuei falando em línguas. Aquilo para mim se tornou hábito. Só que o que acontece? Olha que coisa interessante. Você recebe o dom de línguas, mas você precisa aprender a usá-lo. É como se eu tivesse uma ferramenta de trabalho. Imagina eu chegar para uma criança e dar para a criança um martelo, uma chave de fenda, um alicate, uma máquina de furar. Essa criança certamente vai se machucar, ela vai se acidentar, ela vai bater com um martelo no dedo, ela vai furar a mão com a máquina de furar, ela vai tomar choque. Então, nós precisamos da ferramenta e precisamos do manual. A ferramenta o Espírito Santo te dá, mas o manual está na Bíblia. Só que nós lemos a Bíblia e nós não entendemos o que está escrito muitas vezes, porque nós não buscamos a revelação. Nós lemos a Bíblia de acordo com o que os professores religiosos nos ensinam. E a revelação é muito clara, que é o que eu pretendo passar para você aqui nesse curso, nos próximos vídeos. Então eu fiquei 10 anos usando as línguas estranhas da maneira errada. Como? Como a maioria dos cristãos usam. Usando as línguas estranhas como ferramenta de animação de culto. Então sabe quando o culto está muito forte, quando o mover está forte, aí é que eu falo em línguas, e começa a pular, e como se fosse o seguinte: bom, falar em línguas é para usar nos momentos mais agitados, nos momentos mais eufóricos da vida cristã. E não é nada disso. A Bíblia diz que o falar em línguas é uma ferramenta de edificação. Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo.
E se existe um momento para eu me edificar, é no momento que eu estou triste, que eu estou atribulado, que eu estou oprimido, que eu estou depressivo, que eu estou brigando com a minha esposa. São os momentos para você falar em línguas. Tá tudo ao contrário, tá tudo errado. Eu não sabia disso. Então, eu fui usando o dom de línguas durante 10 anos e eu nunca tinha percebido esse dom de línguas fazer algo relevante dentro de mim. Ele era apenas um fogo, uma maneira de eu, de certa forma, mostrar para as pessoas a minha espiritualidade. Ainda que a minha intenção não fosse essa, mas era assim que eu funcionava e como a maioria dos cristãos pentecostais funcionam. Aí que aconteceu algo interessante. Alguns anos depois, 10 anos, 11 anos depois, eu já era pastor. E eu fui pregar em uma determinada igreja, uma igreja em células. E quando eu acabei de pregar, um jovem, um irmão da igreja, muito abençoado, diferente, ele tinha uma luz, ele era muito diferente, aquele irmão. Muito manso, muito calmo, discreto. Ele me chamou no canto e falou assim: podia falar contigo, pastor? Eu falei: pode falar comigo. E ele me deu um livro chamado Andando no Espírito, Andando no Poder, ou O Andar no Espírito, Andar no Poder. Um livro que é um dos maiores mestres de oração em línguas do mundo, chamado Dave Robson, escreveu. Eu vou colocar para você esse livro aqui em breve. Mas a questão é a seguinte: ele falou para mim assim: Ricardo, pastor Ricardo, leia esse livro. Leia esse livro rápido, de uma vez só, e depois leia novamente devagar. E pratique o que esse livro ensina. Era um livro com mais de 480 páginas falando sobre a oração em línguas. Quando eu olhei para aquele livro, eu pensei: meu Deus, como é que pode? 480 páginas falando sobre a oração em línguas? Não é possível que tem tanta coisa para falar sobre esse assunto. Impressionante. Tem. Pior que tem. E eu comecei a ler aquele livro. Eu fui para casa, comecei a ler aquele livro. Uma semana depois, aquele pastor me ligou. Ele era pastor, eu não sabia. E ele me ligou de uma outra cidade. Ele morava numa cidade, eu morava em outra, 5 horas de distância de carro. E ele falou assim: pastor Ricardo, aqui quem está ligando é o fulano, lembra? Foi eu que te dei o livro. Eu falei: lembro. O Espírito Santo mandou eu passar uma semana na sua casa. Eu posso ir? Eu falei: pode. Na época eu morava numa comunidade carente, uma favela chamada Vigário Geral. E aquele irmão saiu da sua cidade, chiquérrima, e foi lá em Vigário Geral. No momento em que eu estava vivendo o tempo mais difícil da minha vida, em todas as áreas, inclusive financeira. Ele ficou uma semana na minha casa. E no primeiro dia que ele dormiu na minha casa, quando foi 7 horas da manhã, ele bateu na porta do meu quarto. Naquela época eu tinha o hábito de acordar tarde. Eu dormia tarde e acordava tarde. Era uma das coisas que precisava mudar na minha vida. Eu acordava 10 horas da manhã, às vezes até 11. E 7 horas da manhã ele bateu no meu quarto, eu acordei assustado. Ele falou assim: vamos falar em línguas. Eu: falar em línguas assim? Não tem culto, não tem nada. Ele: vamos falar em línguas. E nós ficamos 2 horas inteiras falando em línguas. Aquilo para mim foi terrível, foi difícil, eu quase morri. A minha carne gritava e ele ficava. E quando eu ameaçava parar de falar em línguas, ele me sacudia: continua. 2 horas. No primeiro dia, no segundo dia a mesma coisa, no terceiro dia a mesma coisa, no quarto dia a mesma coisa, no quinto dia, no sexto dia, no sétimo dia. Aí no sétimo dia eu já estava gostando, já estava sentindo coisas acontecendo. E ele foi embora e ele falou assim: agora o dever de casa é o seguinte, você vai continuar orando 1 hora em línguas por dia, todos os dias. E ele foi embora. Depois eu tive algumas experiências com aquele irmão, coisas sobrenaturais que eu vi Deus fazendo na vida daquele irmão. Só que aquele momento em que ele me acompanhou, eu senti que foi o próprio Espírito Santo na minha casa, me ensinando a orar em línguas. De lá para cá, muitas coisas aconteceram. A primeira coisa que aconteceu foi o seguinte: eu comecei a orar em línguas com a minha esposa, todo dia de manhã, 7 horas da manhã. Nós orávamos em línguas, era muito engraçado. Nós já acordávamos falando em línguas. Levantávamos da cama, olhando para o relógio, aí nós íamos fazer o café falando em línguas. Aí andando para lá e para cá, andando para lá e para cá. De vez em quando ela ameaçava dormir falando em línguas, eu falava mais alto, e ela... E aí, uma hora inteira. De repente a gente começava a ler a Bíblia falando em línguas, escrever falando em línguas. E em menos de um ano daquele momento, em menos de um ano, Deus me tirou daquela comunidade carente, pobre, e me colocou para morar em uma das cidades mais bonitas do Brasil. Deus me tirou de andar a pé
e me deu carro. Deus me tirou de muitas crises emocionais e pessoais que eu tinha e me deu cura. Deus me tirou da crise financeira e me deu prosperidade. Muitas coisas que foram acontecendo naquele tempo em que nós orávamos em línguas, hora após hora. Então, o que eu entendi? A Bíblia é fiel quando ela ensina: aquele que fala em línguas edifica o seu espírito. Mas nós precisamos aprender a falar em línguas da maneira certa. Hoje você está assistindo esse vídeo e você vai ouvir coisas que você nunca ouviu sobre o dom de línguas. Talvez você já fale em línguas há mais de 10 anos, há mais de 15 anos. Talvez você nem sabe por que adquiriu esse curso. Mas eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que te trouxe até aqui. Eu tenho certeza que há algo na sua vida que precisa ser mexido. Seja na vida emocional, na vida espiritual, na vida financeira, como marido, como esposa, como filho, como pai, como mãe, como líder, como discípulo, como profissional, como homem, como mulher, como cidadão, como cidadã, como filho de Deus. Eu tenho certeza que tem algo que Deus quer mexer. E que talvez você pense que está tudo bem. Tem muita gente cheia de pecado, cheia de maldição, cheia de iniquidade dentro da igreja. A sua casa interior está totalmente destruída. E você pensa que está tudo bem. E você vai começar a falar em línguas da maneira certa. E conforme você for falando em línguas, o Espírito Santo ele vai acender dentro de você as escuridões ocultas. E você vai descobrir o que precisa ser mudado. Algo tremendo vai acontecer. Esse curso ele tem esse objetivo de transformar a tua vida. Por isso, eu quero desejar mais uma vez boas-vindas. Nesse nosso primeiro vídeo, eu queria compartilhar com você essa minha experiência e dizer para você que hoje está começando a sua experiência, o seu tempo. E hoje, aproveitando da tecnologia, talvez eu não faça como o irmão fez de vir na minha casa, mas eu estou indo na sua casa através desse vídeo. Eu quero colocar minha mão espiritual sobre a tua cabeça e dizer para você: fale em línguas agora. Se você não fala em línguas ainda, começa a falar agora. Tem um monte de voz do diabo na sua mente dizendo: é carne, você não pode, você não tem direito, é pecado, você está imitando. Não, ignore essas vozes. A única voz que você precisa ouvir é essa voz que está falando baixinho na sua mente. É essa voz que está falando línguas espirituais na sua mente. É a voz do Espírito Santo. E essa voz está dizendo: fale em línguas. Então começa a falar agora. Não espere o seu corpo reagir a isso. Muitas vezes nós queremos que o nosso corpo pule, grite, pegue fogo, veja visão. Nada disso. Falar em línguas é algo do Espírito. Então dê ao seu Espírito esse alimento. Empreste a sua boca ao Espírito Santo. E comece a falar em línguas agora. Amém? Fale em línguas em nome de Yeshua. Amém? E aqui embaixo tem uma tarefinha para você. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.